Sabe aquele lugar que o goiano chama de praia, mesmo estando no coração do Brasil? Aquele destino que todo mundo espera ansiosamente quando chega no meio do ano? Pois é, hoje a nossa jornada vai te levar até ele, o majestoso, inesquecível e amado Rio Araguaia. Eu sou Brenda Liz e está começando mais um capítulo da nossa websérie Belezas de Goiás. Se ajeita aí na rede ou na cadeira de camping, porque hoje a gente vai navegar pelas águas que fazem Goiás sorrir e que viraram tradição na vida de milhares de famílias. O Rio Araguaia nasce em Goiás, na região de Mineiros, e forma divisa natural entre o estado de Goiás e Mato Grosso, correndo no sentido norte até o Tocantins. Mas é na região norte de Goiás que ele vira protagonista do turismo e da cultura goiana. Durante os meses de seca, geralmente entre junho e agosto, o nível do rio baixa e surgem as famosas praias temporárias de areia branca, que atraem milhares de turistas do Brasil inteiro. É nesse período que o goiano vai pra praia, mesmo a centenas de quilômetros do litoral. E quando a gente fala de temporada no Araguaia, tem que falar das cidades goianas que se transformam entre junho e agosto. Viram verdadeiros paraísos ribeirinhos, com barracas, redes, churrasqueiras e muita alegria. A lista é boa e cada cidade tem seu charme, começando por Aruanã, que é uma das mais conhecidas e amadas do estado inteiro. É lá que muitos goianos passam férias inteiras, acampando à beira do rio, pescando, curtindo festas, cavalgadas e até shows ao vivo. Outro destaque é São Miguel do Araguaia, que abriga o famoso distrito de Luiz Alves, talvez o lugar mais emblemático do Araguaia goiano. Luiz Alves é praticamente sinônimo de temporada. As areias brancas aparecem, os acampamentos se instalam e milhares de pessoas vivem uma verdadeira migração goiana, rumo à beira do rio. Tem também Britânia, que além do Araguaia, é banhada pelo incrível Lago dos Tigres, perfeito para esportes aquáticos e turismo de contemplação. E não podemos esquecer de Nova Crixás, muito procurada por quem curte pesca esportiva e turismo ecológico de luxo. Crixás e Mozarlândia completam a rota, oferecendo acesso ao rio, pousadas, natureza preservada e aquele jeitinho goiano que a gente ama. E mais ao sul, coladinho com Mato Grosso, temos Aragarças e Baliza, que são como portas de entrada para o Vale do Araguaia. É de lá que muita gente parte rumo às praias e pousadas da região. Essas cidades juntas formam o coração turístico do Araguaia em Goiás, cada uma com seu sotaque, sua culinária, seu jeito de receber, mas todas com algo em comum: a paixão por esse rio que é símbolo de vida, de memória e de diversão. É ali que a magia acontece. Famílias montam seus acampamentos, jovens se reúnem em festas, pescadores lançam suas linhas e a natureza faz seu show. Tem quem fique uma semana, tem quem fique 2 meses. Tem até quem passe o ano todo só esperando a temporada do Araguaia. O Araguaia goiano está inserido no bioma do Cerrado brasileiro, mas com muita influência das matas de galeria e da planície alagável em alguns trechos. O clima por aqui é tropical, com chuvas fortes no verão e uma seca intensa no inverno, que é quando o rio se transforma. As margens do rio ganham praias de areia fininha, perfeitas para montar barracas, redes e estruturas temporárias. É uma paisagem que muda todos os anos, como se o rio tivesse vida própria e desenhasse novos cenários a cada estação. E claro, não dá para falar do Araguaia sem falar de pesca esportiva. O rio é conhecido como um paraíso para os pescadores, com espécies como pirarara, pintado, jaú, mandi, tucunaré e aruanã. Durante a temporada, acontecem vários torneios, com premiações, guias locais experientes e até escolas de pesca para iniciantes. Mas aqui, o respeito ao meio ambiente é prioridade. Muitas regiões seguem a política de pesca e solte, e o turismo responsável tem ganhado cada vez mais força entre os frequentadores. E se você acha que já viu um pôr do sol bonito, espera até estar de frente para o Araguaia, com pés na água morna e a câmera na mão. O céu se pinta de laranja, rosa e roxo, e o rio vira um espelho. É tanta beleza que parece que o tempo para. E muita gente diz: se você nunca viu o pôr do sol no Araguaia, não conhece Goiás de verdade. É por tudo isso que o Araguaia é muito mais que um rio para quem mora em Goiás. Ele é memória, é encontro, herança cultural. Agora que você já sentiu o cheiro da mata e o calor do sol na pele, bora mergulhar no próximo quadro: Raízes históricas, para entender como esse rio moldou a vida, a fé
e o jeito de ser do povo goiano. Se hoje o Araguaia é sinônimo de festa e lazer, antigamente ele era sinônimo de sobrevivência, sabedoria e conexão com a natureza. Antes de tudo isso aqui virar destino turístico, o Araguaia já era território sagrado de povos que conheciam o rio como parte do próprio corpo. Os verdadeiros primeiros moradores da região do Araguaia foram os povos Carajá, Ini, Tapuia, Javaé e Avá-Canoeiro, cada um com sua língua, suas crenças e sua relação única com as águas. O povo Carajá, por exemplo, acredita que o Araguaia é um rio encantado, cheio de espíritos que vivem nas profundezas. Até hoje, os Carajás vivem em aldeias, como a da Ilha do Bananal, logo acima da divisa goiana, mas com influência direta em toda a cultura ribeirinha. Com a chegada dos bandeirantes paulistas no século XVII, o Araguaia passou a ser navegado e explorado como uma rota de acesso aos veios de ouro e pedras preciosas do interior goiano. Eles buscavam riquezas, mas também acabaram deixando registros da ocupação, da mistura cultural e das mudanças que viriam. Muitas cidades do entorno do Araguaia nasceram no embalo do ciclo do ouro, como Crixás e Nova Crixás, que até hoje têm relação com a mineração, e são cheias de histórias de garimpos, fazendas antigas e figuras lendárias. Antes das estradas de terra e do asfalto, o Araguaia era a principal via de deslocamento do norte de Goiás. Por ele passavam barcos com produtos agrícolas, peixes, madeira e até passageiros. Era um rio que levava notícias, alimentos e sonhos de um lado para o outro. A vida era ribeirinha de verdade. Tudo acontecia em torno da água. Os casamentos, os comércios, as festas religiosas. Por isso, dizem que o Araguaia não é só um rio. É uma espécie de linha do tempo líquida, que atravessa a história de Goiás de forma viva. Com o avanço das missões católicas, muitas comunidades do Araguaia passaram a celebrar festas em honra a santos protetores, dos pescadores e canoeiros, como São Pedro e Nossa Senhora Aparecida. Até hoje, nas margens do rio, acontecem procissões fluviais, missas campais e promessas pagas com barcos enfeitados. Essa fé popular misturada com a natureza formou a base da cultura ribeirinha goiana. Rezas, causos, cantorias, culinária típica, tudo com aquele sotaque arrastado. Aquela hospitalidade que só o povo do interior tem. Ao longo do século XX, o avanço da agricultura e da pecuária mudou o uso da terra nas margens do rio, mas muita gente ainda vive do que o Araguaia dá, seja na pesca, no turismo, na extração de frutas nativas ou na condução de acampamentos durante a temporada. E o mais bonito é que, mesmo com as mudanças, o legado histórico permanece. Nas palavras dos mais velhos, nas comunidades tradicionais, nas aldeias indígenas e nas festas que marcam o calendário cultural da região. Ou seja, o Rio Araguaia não é só um destino turístico. Ele é um rio cheio de passado. Um rio que tem memória. Um rio que moldou as cidades, os hábitos e até a alma de quem nasceu por aqui. E é com esse respeito que a gente segue a nossa jornada. Agora que você já conhece as origens e a força histórica do Araguaia em Goiás, é hora de explorar o que ele oferece hoje, no presente. No próximo quadro, vamos conhecer o turismo, as experiências, as festas e as delícias que fazem do Araguaia o inverno mais quente do Cerrado. Se tem um período que o goiano espera o ano inteiro, é a temporada do Araguaia. Ela começa geralmente no final de junho e vai até agosto. Durante o inverno seco, quando o rio recua e nasce um paraíso de areias finas à margem do cerrado. É quando milhares de pessoas, famílias inteiras, grupos de amigos, casais e até turistas de fora do estado pegam estrada rumo às cidades ribeirinhas. Aruanã, Luiz Alves, São Miguel do Araguaia, Britânia, entre tantas outras. Aqui, acampar não é só montar uma barraca, é um ritual goiano. As pessoas montam verdadeiras casas temporárias, com gerador, freezer, caixa d'água, fogão, som, LED, cadeiras de praia e até chuveiro com pressurizador. Alguns acampamentos são passados de pai para filho, com o mesmo local marcado ano após ano. E tem regras, viu? A galera respeita o espaço, mantém o ambiente limpo e muitos já adotaram práticas sustentáveis,
como coleta seletiva e uso de energia solar. E para quem é apaixonado por pesca, o Araguaia é tipo a Disney. A temporada traz torneios esportivos, prêmios, desafio entre amigos e muita emoção. As espécies mais desejadas: pirarara, pintado, jaú, tucunaré, mandi, piau e aruanã. Mas o mais importante é o conceito do pesque e solte, que tem ganhado força entre os pescadores conscientes e apaixonados pelo rio. Durante a temporada, as cidades promovem festas, cavalgadas, missas campais, festivais gastronômicos e até shows com artistas regionais e nacionais. Em Aruanã, por exemplo, tem programação oficial com palco montado à beira do rio. E no distrito de Luiz Alves, a tradição é misturada com o improviso. Os próprios acampados organizam arraiás, campeonatos de truco, karaokês, bailes de forró e tudo que a criatividade permitir. E quem vai a Araguaia come bem, viu? A culinária é uma mistura de sabores do Cerrado com tradições ribeirinhas. Tem peixe frito na hora, pirarucu, piau ou tilápia. Tem galinhada feita no tacho, arroz com piqui, xambari, pamonha salgada, feijão tropeiro, vaca atolada e, claro, cerveja gelada do lado da churrasqueira. E se tiver um pescador bom no acampamento, pode preparar que vai sair moqueca de peixe fresco, pirão e caldo encorpado. Comida simples, mas feita com alma. O mais bonito da temporada do Araguaia é ver como a cultura goiana permanece viva. A música que toca nos acampamentos vai do sertanejo de raiz ao modão apaixonado. O sotaque é arrastado, a prosa é boa e todo mundo tem um causo para contar. Tem história de onça, de boto, de pescador que pegou peixe de 2 metros e perdeu na hora de tirar foto. Aqui, a lenda e a verdade caminham lado a lado, sempre com um sorriso no rosto e o pé na areia. É por isso que o Araguaia é mais do que destino. É tradição, é herança, encontro e reencontro. Tem quem venha por lazer, tem quem venha por saudade e tem quem venha só para lembrar como é bom viver devagar. Mas calma, que ainda tem mais. No próximo quadro, a gente vai mergulhar nas lendas, mistérios e causos do Araguaia. Porque nesse rio, nem tudo é o que parece ser. Toda região com alma tem mistério. E no Araguaia, o invisível é parte do visível. Aqui, pescadores e moradores antigos juram que o rio tem vida própria. E que nem tudo se explica com a razão. A mais famosa de todas é a do boto encantado, claro. Mas aqui, diferente da versão da Amazônia, o boto do Araguaia é mais silencioso, observador e enigmático. Dizem que ele aparece no cair da tarde, quando as águas estão mais calmas, em forma de homem, elegante, perfumado e sempre de chapéu, para esconder o furo da cabeça, que é sua marca mágica. Tem mulher que garante que sonhou com ele e depois engravidou. Tem homem que jura ter visto os olhos do boto brilhando dentro da água. E o mais interessante é que ninguém conta essa história como se fosse piada. Pelo contrário, é com respeito, com aquele ar de quem diz: não sei explicar, mas eu vi. Além do boto, muitos falam dos encantados do rio. Seriam espíritos protetores das águas, seres que vivem entre este mundo e o outro, donos do rio, como dizem os mais velhos. Reza a lenda que se alguém polui, mata por esporte ou desrespeita a natureza, pode acabar encantado também. Ou seja, sumir no rio e nunca mais voltar. Tem história de pescador experiente que desapareceu sem deixar rastro, mesmo conhecendo cada curva do Araguaia. Tem também os causos de onça, que surgem no meio do mato, mas sempre somem sem deixar pegada. E as luzes que aparecem à noite flutuando sobre o rio, sem barulho, sem forma. Alguns dizem que são almas perdidas. Outros juram que são os encantados observando os humanos. E olha, tem muita gente que não pesca em noite de lua cheia, porque diz que o peixe não morde e os encantados ficam mais ativos. E mesmo quem não acredita, evita zombar, por via das dúvidas. As lendas do Araguaia não são só histórias para assustar.
Elas são a prova que esse rio é muito mais do que paisagem. Ele é sentimento, é respeito, é memória viva do povo goiano. E depois de tantos mistérios, no nosso último quadro, vamos falar do futuro. O que está sendo feito para preservar o Araguaia? Como manter esse paraíso vivo para as próximas gerações? Vem comigo para o nosso encerramento especial. Depois de tanta beleza, tanta história e tanto encanto, vem aquela pergunta que não quer calar. Como manter o Araguaia vivo e forte para o futuro? Será que estamos cuidando do que temos de mais precioso? A verdade é que, apesar da temporada ser linda, ela também deixa marcas. Durante os meses de acampamento, o número de visitantes aumenta exponencialmente. E com isso vem também o lixo, o esgoto, o uso excessivo de recursos. Infelizmente, muitos locais ainda não têm infraestrutura adequada para suportar tanta gente. E isso afeta diretamente o rio, a qualidade da água, a fauna, a flora e até a permanência de algumas espécies. Mas tem coisa boa acontecendo. Nos últimos anos, ONGs, universidades, governos municipais e grupo de voluntários têm se reunido para proteger o Araguaia. Tem mutirão de limpeza, campanhas educativas, monitoramento de pescas e ações de reflorestamento das margens. Alguns acampamentos já adotam energia solar, compostagem, coleta seletiva e banheiros ecológicos. E tem pescador que virou guardião do rio. Fiscaliza, ensina, protege e transmite o amor pelo Araguaia para as novas gerações. Cuidar do Araguaia é um dever coletivo. Não é só o papel do governo. É responsabilidade minha, sua, de quem acampa, de quem pesca, de quem vende, de quem visita. A cada lixo que a gente recolhe, a cada árvore que plantamos, a cada animal que deixamos em paz, a gente está garantindo que o Araguaia continue encantado daqui a 100, 200 anos. O Araguaia não precisa ser reinventado, ele só precisa ser respeitado. Porque ele já é perfeito do jeito que é, abundante, misterioso, simbólico, cheio de vida. E que a gente nunca se esqueça, preservar o Araguaia é preservar a nossa identidade, a nossa história, o nosso coração goiano. E assim, a gente encerra mais um episódio da nossa websérie Belezas de Goiás. Dessa vez navegamos pelas águas do Araguaia, mas já estaremos em novas paisagens. No próximo episódio, a natureza ganha tons místicos e revelações inesperadas. Te espero lá, com o coração aberto e os pés no cerrado. Sem você não posso mais viver. Sem você não posso mais viver. Sem você